Fala pessoal e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai investigar de perto esse fenômeno absoluto de bilheteria que é a nova cinebiografia Michael. A ideia da nossa investigação aqui é descascar as várias camadas desse espetáculo visual, sabe? Vamos separar direitinho o que é ficção aprovada pela família e o que é, de fato, a realidade histórica. É uma jornada fascinante que vai muito além daquela tela gigante do cinema. Para guiar nossa investigação de hoje, o dossiê está dividido em 6 pontos. 1. O hype nas bilheterias. 2. O que o filme mostra. 3. Fatos alterados. 4. O que foi omitido. 5. Críticas e polêmicas. E 6. Reflexão final. Então, parte 1. O hype nas bilheterias. Bom, vamos direto ao ponto. Olha só o impacto estrondoso desse lançamento. Logo no primeiro fim de semana, Michael não foi só bem. O filme literalmente estilhaçou todos os recordes de cinebiografias musicais. A gente está falando de impressionantes 217 milhões de dólares no mundo todo. Isso deixa pesos pesados como Bohemian Rhapsody, que fez 141 milhões, e Straight Outta Compton, com 60 milhões, comendo poeira. O longa superou até a abertura de gigantes recentes de Hollywood. O interesse pelo rei do pop, sem dúvida nenhuma, continua imbatível. Só que tem um contraste muito curioso acontecendo aqui. Enquanto o público abraçou o filme com uma paixão surreal, batendo os 96% de aprovação e ganhando uma nota A- no CinemaScore, a crítica especializada pegou bem pesado. No Rotten Tomatoes, a obra amargou meros 38%. É um verdadeiro abismo, né? De um lado, a adoração incondicional dos fãs, do outro, o olhar cirúrgico e super cético dos críticos. Parte 2. O que o filme mostra? Mas afinal, o que faz as pessoas amarem tanto longa a ponto de darem notas tão altas? O grande trunfo é, com toda certeza, o Jafar Jackson. O sobrinho do cantor entrega uma performance, assim, assombrosa. A semelhança vocal, física, os trejeitos é de arrepiar. Além disso, as recriações dos números musicais e dos clipes são de tirar o fôlego, te jogando direto de volta para o auge da era MTV. O roteiro também acerta em cheio ao mostrar o quão exaustivo era esse caminho rumo à perfeição artística, destacando também a atuação super intensa do Comando Domingo como Joe Jackson. Ele retrata muito bem a rigidez e os métodos cruéis do patriarca que forjaram e ao mesmo tempo traumatizaram o astro. Parte 3. Fatos alterados. E isso ilustra brilhantemente o ponto fundamental. Em Hollywood, a verdade sempre sofre uns ajustes para criar aquele efeito dramático. Pegando uma lente mais investigativa agora, a gente nota várias dessas liberdades. Por exemplo, o roteiro mostra os Jackson 5 sendo descobertos pela Suzanne de Paz, mas na vida real quem fez isso foi o Bob Taylor e os Vancouvers, que foram os verdadeiros responsáveis por levar os meninos para Motown. Outro drama. O filme exibe o pai, Joe Jackson, sendo demitido de forma fria por um fax. Historicamente, ele foi substituído aos poucos pelos empresários Ron Weisner e Fred DeMann. E pasmem, tem até a adoção do icônico macaquinho Bubbles, que na história do cinema acontece em 81. Detalhe, o bicho nem sequer tinha nascido antes de 1983. E as imprecisões continuam bem na fase de maior glória. O filme bagunça totalmente a linha do tempo da era thriller para construir uma tensão meio artificial. A ordem verdadeira das coisas foi bem clara, olha só. Billie Jean, bombando na MTV em março de 83, a lendária apresentação do Moonwalk na Motown 25 em maio, a estreia do clipe revolucionário de Thriller em dezembro, combinando com aquele recorde absoluto de 8 Grammys em fevereiro de 84. O longa simplesmente embaralha esses momentos épicos, o que com certeza deixou quem conhece a cronologia da cultura pop batendo cabeça. Parte 4. O que foi omitido? Agora a gente entra num terreno bem mais espinhoso. É hora de falar das narrativas protegidas. E a grande pergunta de $1 milhão que fica no ar é: por que diabos a história termina de forma tão abrupta em 1988? Cortar a linha do tempo logo depois do lançamento do álbum Bad foi uma tacada pra lá de estratégica. Esse corte basicamente higieniza toda a parte sombria e complexa das últimas décadas. Eles apagaram 100% a existência da irmã, a Janet Jackson, que na vida real não quis se envolver com a produção. Omitiram o vício pesado em analgésicos que ele desenvolveu depois daquele acidente grave no comercial da Pepsi. E, o mais notável, evitar ultrapassar a barreira dos anos 90 exclui completamente as alegações de abuso sexual infantil que surgiram em 93, além de todos os julgamentos e acordos legais milionários que dominaram as manchetes até o fim da vida do cantor. Contaram só os anos dourados de ascensão. Parte 5. Críticas e polêmicas. E todas essas ausências no roteiro nos levam direto para os bastidores, onde o espólio da família ditou o corte final. Uma prova clara dessa interferência é a exclusão total da Diana Ross, uma das figuras mais essenciais da vida e da carreira dele.
A atriz Cat Graham foi escalada, gravou as cenas, mas depois foi para as redes sociais declarar que certas considerações legais afetaram algumas cenas e que a personagem dela ficou de fora da versão final. A burocracia moldou ativamente o que a gente vê na telona. E blindar a imagem desse jeito custou uma verdadeira fortuna. Estima-se que gastaram entre 10 a 15 milhões de dólares só com regravações de última hora. Por quê? Porque o roteiro original ia até os anos 90, mas os advogados do artista perceberam que dramatizar essa fase ia violar cláusulas de sigilo e acordos judiciais da época. Então o filme teve que ser todo reescrito e refilmado correndo para terminar antes dos anos 90 começarem. Então, o ponto crucial de tudo isso é aquele termo muito usado na crítica brasileira, chapa branca. Sabe o que é isso? É aquela obra oficial, aprovada pelas partes interessadas e altamente higienizada. É exatamente por isso que grande parte da crítica descreve o filme não como uma biografia complexa e cheia de nuances, mas sim como um comercial caríssimo de relações públicas, projetado milimetricamente para proteger o legado financeiro e a imagem da marca, evitando qualquer tipo de arranhão. Parte 6. Reflexão final. Sintetizando todo esse contraste enorme entre o gênio indiscutível dos palcos e a superfície altamente polida entregue aos cinemas, fica a grande provocação. As pessoas estão de fato assistindo a uma verdadeira biografia com todas as luzes e sombras de um ser humano real e complexo, ou meramente pagaram ingresso para ver a campanha de PR mais cara da história da música? O fascínio visual e musical é espetacular, claro, mas entender os mecanismos que operam por trás das câmeras faz a gente querer buscar a realidade além do show. Que essa nossa análise sirva de convite para questionar, investigar e ir além do roteiro aprovadinho pelo estúdio. Muito obrigado por acompanhar esse dossiê até aqui e continuem sempre com a curiosidade afiada.